Hoje nós estamos com o mestre Marsás, primeiro mestre Sol, que está nos dando essa honra, para que a gente possa saber da história, de como o mestre Mário chegou ao vale, enfim, da história que também é o amanhecer. Salve Deus, mestre Mário. Salve Deus. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: como é que foi que você chegou ao vale? Eu cheguei ao vale. O vale não existia quando eu cheguei. O senhor chegou em Taguatinga, né? Em Taguatinga. Como é que foi a chegada do senhor? Eu trabalhava na universidade naquele tempo. Eram as relações públicas da universidade. E eu tinha uma secretária que gostava de frequentar tudo que era centro. Ela ia procurando auxílio nos centros. E aí ela me convidou, ela estava sem carro nesse dia, pediu que eu a levasse até Taguatinga para conhecer uma tia Neiva. E eu de fato fui, levei ela até Taguatinga, e a tia Neiva morava numa casinha modesta. E eu fiquei no carro, não quis descer. Mas aí, nesse instante, a tia Neiva apareceu na porta e me convidou para tomar um café. E eu foi que eu desci do carro e fiquei com ela. E ela, a primeira pergunta que ela fez, me encantaram, porque ela demonstrou saber tudo sobre minha vida. E eu fiquei também embatucada com aquilo. Aí ela disse: o senhor é médium, precisa trabalhar. E tinha um templozinho na Taguatinga, naquele C11, que é onde tinha o orfanato. E era um barraco de teia de papelão, que chovia muito nesse barraco. E era como se tivesse sido construído um barraquinho inicial, depois foi assim bem aumentado. Foi esticando para abrigar toda aquela criançada. Eu conto essa história no meu livro, que é sobre os olhos da clarividente, que é a história de Daniel. Um capítulo dedicado a Daniel, que era um do orfanato naquele tempo. E a conversa com ela foi durando e quando chegou a noite eu fui para casa e voltei em Taguatinga. A conversa dela foi tão sedutora, tão encantadora, que eu não quis continuar a conversa. Aí eu fiquei até de madrugada, jantei com ela na cozinha e nesse tempo o marido dela era o Getúlio, que trabalhava no Senado, era chefe de eletricista no Senado. E eu achei aquilo magnífico, aquela primeira entrevista. Foi continuando e eu só saí de lá de madrugada. Fui para minha casa de madrugada, eu morava no bando piloto ali na W3.
E foi aí que começou a minha vida de Vale do Amanhecer. Porque o pai Salamanca decidiu naquele tempo decidiu que nós nos mudássemos de Taguatinga. Aquele templozinho era muito pequeno, muito limitado. E era numa ponta de rua assim, quase dentro de um brejo. E ele ordenou então que nos mudássemos para esse local chamado Vale do Amanhecer. Essa reunião, Silmar, ela foi feita na casa do Zé Mondal, né, lá no Núcleo Bandeirante? Foi. Quando decidiu a saída de Taguatinga para o Vale. É. E só lembra como é que foi essa procura do terreno? Nós saímos todo fim de semana em caravana, numa Kombi e ficávamos procurando o local. Para fazer o Vale do Amanhecer. E aconteceu que nos indicaram que em Planaltina existia muitos terrenos vagos. E nós vamos procurar uma pessoa lá que nos indicaram que era uma espécie de corretor de imóveis. E quando nós fomos em direção ao vale, numa Vermaguete que era de um dos móveis da corrente, a Vermaguete foi descendo aquela ladeira e parou exatamente em frente ao que hoje é o portão do vale. Aí nós voltamos correndo para Taguatinga para dar a notícia para a Neiva que tínhamos encontrado o terreno. E a terceira já sei, era lá mesmo que vocês foram. Ela tinha visto naquela igreja dela, nós tínhamos assim uns ido. E aí, nós nos damos falar com toda a meninada do orfanato. Seu Mário? Não existia nada, existia só um barraquinho. Um barraquinho que era ocupado por uma família de gente pobre. E nós nos instalamos nesse barraquinho. A menina do orfanato, as mais velhas, fizeram improvisar o jantar, e etc. De maneira que a nossa vida começou nesse dia assim. A data não me lembro exatamente. Parece que foi, os senhores chegaram ao Vale em novembro de 1969. Foi. No dia 8 de novembro de 1979, que no caso hoje estaria parando quantos anos? Então, seu Mário, quando o senhor chegou com a tia no Vale, parece que o que tinha era uma fazenda antiga, né? Era uma fazenda antiga que pertencia o proprietário morava e esse terreno estava abandonado há muito tempo. Servia para o pessoal fazer piqueniques, porque tinha um riozinho próximo. O primeiro trabalho, como foi? Assim, a primeira manifestação mediúnica lá, a nível de templo. Não existia ainda tempo quando nós chegamos lá. A partir daí é que a tia Neiva começou, eu servindo de auxiliar, começaram a construir. E foi o tio Beto que construiu aquelas colunas todas. Tudo improvisado, porque ele não era construtor. Porque foi um arrojo fazer aquelas vigas de cimento armado, porque ninguém entendia do ramo E a nível da doutrina, da primeira iniciação,
A primeira iniciação foi feita quando o templo ficou completo. O templo de madeira ou de pedra? O templo de pedra. Que foi um São José que construiu todas as paredes de pedra. Aí isso foi feito por um único homem, todas aquelas paredes. O curioso do negócio da construção do templo é que existia um bocado de eucalipto na área. E o Tiãozinho que indicou a metragem de construção. Comprada na Tia Neiva. E ele disse, daqui até ali tem tantos metros, e realmente correspondeu ao que ele falou. O templo foi planejado para ser uma elipse, um oval. E o Gilberto construiu praticamente tudo. Inclusive aquelas vigas de cimento que hoje, até hoje suportam o templo. Que foi um ato corajoso dele, porque ele não existia cálculo nenhum de concreto. Foi no olhômetro que se construiu a mistura de cimento com a brita. Foi tudo assim. Sem nenhum cálculo estrutural, nada. E foi realmente um ato arrojado do Gilberto. Um ato corajoso de construir aquilo, quando ele não tinha prática nenhuma de construtor. Aí, eu não duvidei que aquelas colunas fossem suportar as vigas tão pesadas. Mas realmente suportou e até hoje está lá. Seu Mário, como é que foi a iniciação, a primeira iniciação? Qual foi a orientação assim, que o senhor que esteve lá recebeu junto à Clarividente para que fosse formado o primeiro grupo da iniciação? Ela que decidia tudo. Na verdade, eu era tão novo na doutrina que nem aquela evidência dela eu não sabia interpretar direito. Aí ela instruía e mandava fazer tudo que foi feito. É verdade que já tinha trazido um bocado de médios que eram da UESB antiga. E esses médicos que acompanharam, como o Zé Mandão acompanhou a Tia Neiva quando ela fosse. E ele foi um dos primeiros a chegar lá. Que o apelido dele de Zé Mandão surgiu exatamente porque ele punha a molecada toda do orfanato para trabalhar. E às 5 horas da manhã ele percorreu todos os alojamentos e punha todo mundo para fora da cama. E ele adquiriu o partido de Zé Mandão por causa disso. Porque ele era realmente competente para ordenar e fazer as coisas. E a maior parte das coisas iniciais do Vale foram feitas pelos meninos do orfanato.
E o número de pessoas que procuravam a corrente nessa época era grande? Procurava a tia Neiva. E ela dava consulta sem parar. Trabalhava dia e noite. E, seu Mário, qual foi, assim, o fato, a nível do senhor, que sempre foi um pesquisador mais extraordinário, a nível da clarividência dela, que o senhor presenciou? Entre tantos, né? Eu tinha uma formação universitária e o fenômeno da clarividência dela me interessou sempre. Tanto que toda a vida eu passei a estudar o problema da clarividência. E nunca consegui realmente chegar a uma conclusão como é que se processava esse fenômeno. De maneira que para mim era uma coisa espantosa, como é que ela sabia de tudo que se passava, podia olhar à distância e ver os acontecimentos. E o mestre dela, ela recebeu a instrução através de uma rã? Recebeu. E o que ela contava mais a respeito de uma rã? Ela dizia que ele era um monge que dava instruções a ela, no plano espiritual. De maneira que eu nunca presenciei esse fenômeno sob a informação dela. Ele estava encarnado no Tibete? Estava. E ela saía do corpo e falava com ele em etérico. Recebia instruções em etérico. E ele também saía do corpo e falava com ela no plano etérico. De maneira que ela nos falava sempre das instruções dele. O mestre Mahan, ele também faz parte da tribo ou apenas é um cooperador da missão? Ele é um cooperador da missão. Ele não... Eu nunca soube realmente qual é a origem dele, se ele era um jaguar ou não. Das entidades que assistiam Tia Neiva, a gente sempre ouve falar de Pai João, o executivo, né, da doutrina. Você poderia falar pra gente de Pai João? Pai João? Ele me disse aqui, nesta casa, que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Os Enoques são descendentes de Caim. Eu nem sei se posso revelar esse fato. Preferia que o próprio Pai João falasse para vocês. Aliás, tem um médium de Pai João lá que é extraordinário, é o Wilson. Vocês poderiam conversar com ele, incorporado, aí vocês iam saber a história de Pai João, dos Enoques. Realmente. Na formação do povo, da formação dos adjuntos, o senhor poderia falar para a gente como é que começou a formação dos primos, adjuntos, essa ordem, essa hierarquia? Não, eu não sei falar sobre isso, porque o negócio surgiu tão naturalmente, ela nomeava as pessoas, designava cada um
que fazia tudo pessoalmente. De maneira que eu não participei desse processo de formação das equipes. E o Tumushi? O senhor poderia falar para a gente sobre Tumushi, o povo e o ministro do senhor do Tumushi? Posso. Os Tumuxis são descendentes dos antigos Equitumãs. E como ela me designou mestre Tumuxi, eu nunca mencionei a respeito de qual é a origem deles. Só que ela me disse foi que eles eram descendentes dos Iquitumãs. O senhor tem um amigo espiritual chamado Tartucci, não tem? Como é que chama? Tartucci. Não sei não. Foi um mestre que se apresentou e parece que pediu para chamar o senhor e mestre Adelves, dizendo que o senhor e mestre Adelves e eles eram os únicos, parece que o senhor e mestre Adelves eram os únicos que ainda estavam encarnados. Eu nem não lembro desse fato. Você vai ter que me perdoar porque eu tenho muito problema ainda de memória. E eu, depois dessa enfermidade, eu fiquei um pouco desmemoriado. Tomara, a primeira consagração do adjunto, quando todos foram consagrados como adjunto, naquela época adjunto Rama 2000, né? É. Primeiro Rama 2000, que é a consagração feita lá no oráculo, lá em cima, perto da estrela. Ela em cima da... Ela feita numa plataforma alta de madeira. E lá que foi feita a primeira consagração. Mas A da plataforma de madeira em cima do templo, você está falando? é, Aquela foi a iniciação. Diga a consagração dos adjuntos lá em cima, no oráculo de Amon-Ra, Não na estrela também. na estrela candente. não foi feita nessa plataforma ainda. Tanto que eu me lembro muito bem do incidente que houve. O Amélie de repente incorporou lá embaixo. E eu doutrinei o espírito. De maneira que a nega me chamou e disse: você começou por uma imprudência de estar doutrinando o espírito sofredor no momento de uma consagração. Era uma plataforma que existia bem em cima de onde ela depois passou a perder. Foi colocada depois a estátua do Cristo. Era como um sótãozinho. E lá foi feitas as primeiras cerimônias de consagração. As primeiras consagrações, É. da primeira iniciação. E a primeira elevação de espada, o senhor lembra? Não. Na última reportagem do senhor, onde é que o senhor fala sobre a estrela, o poder da estrela, o que é, na verdade, a estrela? O senhor poderia falar para a gente? A estrela candente é um ponto de radiação que irradia para o planeta inteiro. Suavizando, amenizando a situação do planeta, situação espiritual.
E um quadrante? Aquela cerimônia Da unificação. que vai até a pirâmide. Exato. Isso foi tudo organizado por ela. Ela fez as primeiras. Ela sempre ia na frente das primeiras cerimônias e ensinava os médicos a fazerem. Ela participava de tudo. Embora com tanta dificuldade de falta de respiração, ela participava de tudo. Ela trabalhava ininterruptamente. Estava sempre na frente das coisas. O quadrante é um trabalho para o planeta também? É. Quadrante. Inclusive, no livro de Estrelas, o senhor diz a respeito dos maias, né, que havia também lá na civilização maia a Avenida dos Mortos, e aqui é representado no quadrante que ele, aqui é chamada da Avenida dos Vivos. Até o senhor até faz uma brincadeira, né? Essa é uma palavra. E, senhor Maia, os últimos dias de Tia na Terra, com a chegada da consagração de Enlevo, né, que foi a última consagração que foi feita a um nível maior, né, foi a consagração de Enlevo, onde os adjuntos Rama 2000 passaram para adjuntos arcanos. O que apresentou aquela consagração? O Enlevo. Um grau de avanço que cada adjunto tinha era um grau conquistado. E qual a relação do adjunto com o povo? O adjunto de povo, qual é a relação que ele tem com o povo dele, as pessoas que se formam em torno do adjunto? É de outras encarnações que eles tiveram um relacionamento. E isso era baseado nesse fato. Que os que existiam, os amigos desse adjunto que se juntaram para formar o adjunto. A herança básica, a herança transcendental básica do amanhecer é do espírito espartano. Fala-se muito do espírito espartano. E onde fica o espírito do ateniense, de Atenas, do povo de Atenas? As duas cidades gregas, né, que cresceram praticamente, nasceram juntas, Esparta e Atenas, fala-se muito no espartano, no homem. Mas o senhor, a gente sabe que o temperamento do senhor é mais filosófico, mais puxado para a aristocracia ateniense. Uma coincidência que eu segui uma linha filosófica no passado, em minhas encarnações anteriores, e nasci com a tendência para a especulação filosófica. Mas a transcendência do senhor é espartana. É. Minha de Nestor, porque nós tivemos um começo de um livro que foi feito de Esparta Brasília, nós nunca escrevemos esse livro. Ela deu o começo do livro, depois praticamente ela desistiu dessa obra. Onde nasceu o Cavaleiro Verde, né? O Cavaleiro Verde nasceu em Esparta. É. E a batalha, o senhor sempre falou na Batalha Civil do Peloponeso. O senhor sempre colocou muito nas suas aulas a importância da Batalha Civil do Peloponeso. Ela foi de muita importância para a tribo? Foi. Porque era o Alexandre Grande que
provocou aquelas batalhas. E era um espartano realmente, era um espartano filho de Filipe, e teve uma orientação filosófica do grande filósofo da época. Se não me engano foi Sócrates que educou o Alexandre. Mas a missão do Jaguar, quando Jesus veio, na época do primeiro ano, quando Jesus esteve na Terra, o Jaguar tinha uma missão para ajudar Jesus? devia ter tido porque eles perceberam a Jesus, os jaguares, perceberam a Jesus. Nos cantos dos adjuntos, alguns deles falam assim, eu sou aquele cavaleiro que andava pela Palestina, inclusive o canto do Beto fala muito sobre o cavaleiro espartano e fala sobre a Palestina. Então, naquela época, os jaguares tinham a missão de ajudar a Jesus na consolidação do cristianismo. E o que aconteceu, seu Mário? A gente sabe que é uma triste experiência, né? Parece-me que eles falharam. Os jaguares falharam nesse tempo. Outro período que o senhor tem sempre falado, dito nas suas aulas, foi o período dos maias na América Central, que foi outro período difícil do Jaguar. Foi. As cruzadas, né? A participação do Jaguar nas cruzadas foi muita? Foram muitas, intensas? Foi. Principalmente no lado político. O lado político. E a Revolução Francesa? Também participou muito. Os jaguares participaram muito. Por que Dom Inácio de Loyola II a tia passou a informação de que ele seria o chefe do Vale das Sombras? Eu ainda questionei essa informação. Parece que também um cardeal Richelieu, né? Foi dois cardeais que tiveram uma importância muito grande naquele tempo, era Richelieu e Mazarino. E a gente nunca mexe nesse assunto, mexia nesse assunto, por causa que tem por norma o Vale, sempre teve por norma respeitar a Igreja Católica, não se miscuindo na minudência do passado da Igreja. A lei nos ensinou exatamente a não imiscuir nessa parte da história da Igreja, inclusive da Inquisição, que é um tabu tocar-se na Inquisição. Inclusive porque muitos jaguares tiveram participação ativa na Inquisição. Como esse jaguar que está falando com vocês agora. A minha situação atual é o resultado dessa encarnação que eu tive, como um cardeal que fazia parte da Inquisição. Naquela época, na Casa Grande, as pessoas procuravam
o movimento era intenso, né? Assim, e o senhor sempre, parece que conta uma história, né? Eles contam a história do senhor, que o Joãozinho parece que foi visitar o senhor uma vez, na Casa Grande. Tinha um moço lá fora que pediu para falar com o senhor. Não sei se você está lembrado dessa história. Eles contam, né? A gente sempre ouve, de que um senhor assim, vestido um pouco brejeiro, queria falar com o senhor. Aí o senhor parece que ia para o tempo, ou depois, meu filho, depois. Aí a tia manda chamar o senhor e diz assim, senhor... Aí ela mandou que eu atendesse a pessoa. E chama o senhor e fala, não quer falar com o Joãozinho não, meu filho? Isso é verdade. Eu me lembro agora desse episódio. Que na hora do jantar ele incorporou na Casa Grande e falou, ô senhor Mário, o senhor se recusou hoje a me receber. Ele falava, seu Malo, naquele jeito brejeiro dele falar, falou, seu Malo, o senhor se recusou a me receber hoje aqui. E de fato eu tinha dito para ele que não podia, que naquela hora a noiva estava incorporada com Manhara, e eu me lembro que era numa espécie de uma casa com um soalho bem alto. Ela estava incorporada com Manhara, e quando ele bateu na janela, eu disse, meu amigo meu espera, porque a tia Neiva agora não pode lhe atender de jeito nenhum. E ele disse depois, na hora do jantar, ele incorporava aleatoriamente a qualquer hora, porque era a incorporação de Neiva. E a gente, eu fiquei bem vexado naqueles dias. Fiquei bem embaraçado. Porque realmente eu havia dito para ele que não podia, a Neiva não podia atender. Porque era o guardião que ficava praticamente na portaria da Casa Grande, atendendo todo mundo. As pessoas chegavam e eu peneirava, para que fosse chegar perto dela ou não. Porque quando ela queria falar com a pessoa, ela mandava chamar. Normalmente ela mandava chamar a pessoa. E quando acontecia de todo mundo chegar para falar com a tia Neiva, que era famosa já naquele tempo, e eu tomava cuidado de saber primeiro o que a pessoa queria fazer. Tomar cuidado de peneirar, selecionar a pessoa para chegar perto dela. Mas se ela queria, muitas vezes ela pedia, manda um recado para fulana, que eu preciso falar com ela. E a pessoa, a gente providenciava fazer contato com a pessoa para ela atender. Em 84, começou-se a falar sobre determinados espíritos que depois, inclusive hoje a gente não ouve muito falar, no entanto naquela época que já falavam muito, os encoraçados. É. Os encoraçados são espíritos que tinham capacidade de se materializar aqui na Terra. Eles não eram maus espíritos, não é nada do que se falou no Vale até agora. O encoraçado é porque ele tinha essa capacidade de materialização que ele tinha esse nome de encoraçados. Mas não eram espíritos malignos, não.
Mas não era o espírito de luz também? Não. Intermediário. Era mais ou menos. E qual era a função assim, deles no plano espiritual? O senhor se lembra? Não. Não disse. Não disse isso. Parece que existe até o caso que um deles entrou e riscou a Elsônia no rosto, né? Dentro da casa grande. Eu não lembro desse fato. Tomás, parece que também existe uma história de que alguns desses espíritos, na época, estavam querendo desligar o oxigênio que ligava até a tia. Isso foi entre 84 para 85. Eu não soube desse fato. Eu que cuidava pessoalmente do oxigênio dela, por exemplo, tinha uma garrafa de oxigênio no fundo do corredor. Eu ia lá toda hora, quando ela se queixava que estava muito forte, que fazia um ruído. Narizinho, né? O narizinho. Eu que cuidava de regular a situação, para regular o reloginho do medidor de oxigênio para não ir em excesso para ela. Porque ela se queixava sempre que o ruído daquele narizinho era muito forte. Perturbava muito a cabeça dela. Ela chegou a colocar um espelho, porque a clarividência dela estava tão acentuada que às vezes ela não estava conseguindo distinguir quem eram os espíritos encarnados e os desencarnados. Aí eles contam, não sei se é lenda, que ela chegou a colocar um espelho para poder divisar essa linha daqueles que eram encarnados e desencarnados. Ela chegou a fazer isso. Mas isso foi anterior ao Vale do Amanhecer. Foi da UERJ. Na UERJ. E os últimos dias de tia, as informações, a pressa, parece que ela sentia... seu Mário, ela sentia que ela ia desencarnar logo? Ela previa isso. Embora ela afirmasse sempre que ninguém nunca saberia o dia que ia desencarnar. Ela afirmava para a gente esse fato, que ninguém sabe o dia que vai terminar essa trajetória na Terra. E ela mesma não previu a morte dela. Ela dizia para nós mesmo que nem Jesus previu o desencarne dele. Como foram os últimos dias de Tia Neide? Como o senhor viu, como o senhor sentiu? Como é que foi aquela correria, essa expectativa? A toda hora ela tinha uma espécie de desmaio e a gente corria lá para o hospital imediatamente. Naquele tempo tinha um médico que assistia a ela, era o doutor Tom Barros. E nós levávamos para o Santa Lúcia porque ele trabalhava lá. E o Santa Lúcia, os diretores eram amigos nossos. É o doutor... Eu não me lembro o nome dele agora. Era o médico-chefe do Santa Lúcia. Quando ela chegava lá, eles desejavam em acomodações para ela. Aliás, ela era cliente dela. Fala-se que até o João Figueiredo também foi paciente de tia. Eu nunca soube disso. Dizem que ele já foi até no Vale, o presidente João Figueiredo. Não, eu não me lembro desse fato. Que ele tem ido lá. Agora ela procurava se esgueirar de tudo que era
política. Ela não se orgulhava de que o fulano teve lá, o senador. Ela tinha um amigo senador, que aliás, o filho desse senador foi presidente vitalício da Ordem Espiritualista Cristã, anterior à minha entrada na corrente. Para a gente poder encerrar, que já está cansado, só queria que o senhor falasse sobre o último dia. Foi 14 de novembro de 1985, né? Ela desencarnou no dia 14, né? 14 para 15, foi de madrugada. O senhor estava lá também, na UTI com ela? Aliás, lá no Santa Lúcia? Estava no Santa Lúcia, na UTI. Na UTI não, que não podia nem se entrar na UTI. Mas eu estava no apartamento dela. E foi uma coisa triste, uma coisa assim, comovente. As filhas dela chorando, todo mundo chorando. Que a notícia que chegava da UTI é que ela tinha piorado. Nós estávamos no apartamento dela, quando vinha as notícias que ela estava pior, melhor, o médico chegava e dizia, ela não está resistindo não. Hoje, seu Mário, 1994, passados 9 anos, né, da passagem de tia para o plano, qual a mensagem do senhor para todos os homens desse planeta, todos os jaguares, todas as pessoas que buscam... A minha mensagem é, os jaguares principalmente, eu quero dizer que procurem, principalmente, praticar os 3 poderes do vale, que são tolerância, humildade e amor. Que procurem praticar a doutrina realmente como ela é. Procurem ser mais tolerantes e ter mais amor no coração. Desenvolver mais a busca interior. Que essa é a falha que ela não nos educou nesse sentido. Que procura principalmente a tolerância. Desenvolver essa virtude da tolerância e da paciência uns com os outros. Aí eu me lembro daquela expressão de quando Carba ofereceu seus exércitos a Jesus para salvar a situação dele. E ele, daquele sofrimento todo, com a cruz nas costas, disse apenas: amai-vos uns aos outros. E é a recomendação que eu faço: amai-vos uns aos outros. Que falta, toda essa situação no momento é resultado dessa falta de amor que está existindo.
estamos com o mestre Marsás, primeiro mestre Sol, que está nos dando essa honra, para que a gente possa saber da história, de como o mestre Mário chegou ao vale, enfim, da história que também é o amanhecer. Salve Deus, mestre Mário. Salve Deus. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: como é que foi que você chegou ao vale? Eu cheguei ao vale, o vale não existia quando eu cheguei. O senhor chegou em Taguatinga, né? Em Taguatinga. Como é que foi a chegada do senhor? Eu trabalhava na universidade naquele tempo. Eram as relações públicas da universidade. E eu tinha uma secretária que gostava de frequentar tudo que era centro. Ela ia procurando auxílio nos centros. E aí ela me convidou, ela estava sem carro nesse dia, pediu que eu a levasse até Taguatinga para conhecer uma tia Neiva. E eu de fato fui.